aí, empresário? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue tirar férias? Consegue passar 20, 30 dias descansando sem o telefone ficar enlouquecido atrás de você? Sem que tudo fique um caos na sua empresa porque você deu uma descansada? Se caso você se identifica com isso, deixa eu lhe contar. Você virou o gargalo da sua operação. Isso é muito comum, muito mais do que você imagina. Não é só com você, é com todos os empresários que passam por uma fase da empresa. E esse vídeo é sobre isso. Eu vou mostrar para vocês por que isso acontece e como fazer para sair dessa situação. Eu sou o Léo da Laje. Compartilhe esse vídeo com outro empresário que precisa e nos siga aqui no canal. Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês para poder explicar um pouco melhor. Pessoal, toda empresa, ela tem fases. Essas fases da empresa acontecem desde que ela nasce e até ela ficar absurdamente grande. A primeira fase da empresa, a gente chama de fase da sobrevivência. O que é isso? Quando a empresa nasce, ela ainda não tem todos os seus processos definidos. Ela ainda está em fase de MVP, que a gente chama que é um protótipo, uma ideia ainda bem constituída. Não está bem definido qual é o modelo de negócio, não está bem definido como é que eu vou fazer meu serviço, minha entrega, minha precificação. Não está nada definido, na verdade, né? Então, a gente está ainda se acertando, entendendo nosso espaço dentro do mercado, entendendo onde é que a gente vai atuar. Nesta fase, o dono faz de tudo. O dono, ele ataca, ele defende, ele faz tudo que é parte para poder justamente achar esse modelo de negócio. A segunda fase é quando a gente já passou por esse caos, a gente já entendeu como é que a gente vai se posicionar no mercado e a gente começa a crescer, começa a vender mais, crescer e começa com isso colocar pessoas para nos ajudar. Quando a gente vai crescendo, 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 a gente chega no terceiro estágio, que é o estágio da estrutura. É aqui que a gente tem que organizar a casa, nos preparar para o quarto estágio, que é a escala. Então, a escala é quando a empresa já está organizada e vai subindo forte. Qual é o problema? Estas quatro etapas, toda empresa vai passar. Ela vai nascer na sobrevivência, o tempo que ela vai ficar aqui depende, às vezes pode ser meses, pode ser anos. A hora que ela acertou a mão, né, que a gente fala, a gente começa a crescer e vem para cá. E aí, se porventura a gente não passar pela fase da estrutura e quiser pular exatamente da fase do crescimento para a escala, aí você vira o gargalo da sua operação. Esta fase ela não pode ser ignorada. Esta fase vai garantir o quê? A troca do modelo de gestão de uma empresa. E como é que funciona isso? O que é o modelo de gestão da empresa? É como ela funciona. O modelo de gestão, nós temos basicamente dois modelos de gestão. O primeiro modelo de gestão é o quê? É um modelo de gestão centralizado no dono. Até fiz aqui uma figurinha para demonstrar. Então, nós temos o quê? Nós temos três grandes áreas na empresa: a área administrativa financeira, a área comercial e a área operacional que entrega o que eu vendi, se é serviço, se é indústria, não importa. É o que eu vendo, o que eu entrego na venda e a parte financeira. No começo da empresa, o dono está no centro. A engrenagem central da empresa é o dono. É ele que faz funcionar o comercial, a operação, o financeiro. Toda grande dúvida que se tenha em qualquer um desses três pilares acaba vindo ao dono. Isso está muito certo para o começo. É assim mesmo. Porém, quando a gente chega nesse estágio da estrutura, a gente tem que mudar esse formato de gestão. Para qual formato de gestão? Num formato que a gente chama de modelo de gestão profissionalizado por sistemas. É algo um pouco mais complexo. Mas na prática, o que a gente está falando? A gente está falando que a gente vai criar dentro dessa estrutura central outros pilares. Quem são esses pilares?
cultura, informação e processo. E por que serve isso? Deixa eu explicar um pouco melhor. Para o dono sair da operação, para ele poder ir se deslocar para a posição de CEO, porque ele sai aqui da parte central e ele se desloca para a posição de CEO. Para ele sair daqui, ele tem que treinar e documentar os processos da empresa para que os outros possam executar. Então, em vez de ficar perguntando para ele, olha, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, nós temos uma documentação, uma padronização do processo. E aí as pessoas que estão nas áreas externas, comercial, administrativo e operacional, elas vão lá no processo perguntar o processo como é que eu faço tais e tais tarefas, em vez de perguntar para o dono. Mas o que adianta eu ter um processo desenhado? O que adianta eu ter uma receita do bolo lá documentado e não ter a cultura para engajar meu time a usar essa receita? Então, a cultura, a disseminação de cultura, ela entra aqui com um braço forte em alinhamento de todas as pessoas da empresa em prol ao propósito da empresa e engajar elas para executar o próprio processo. Então, se eu tenho um processo e tem as pessoas querendo executar esse processo, eu começo a fazer essa engrenagem funcionar. Mas eu tenho um terceiro pilar muito relevante, que é a informação. Que é informação? Informação é justamente eu ter dados compilados com foco em gerar uma informação mais qualificada para o gestor e traduzir essa empresa em números. Quer ver como é que é simples? É exatamente o que o médico faz quando faz um check-up com você. É simples de entender. Ele não traduz toda a sua saúde a partir de números. Ele não pega lá exatamente os resultados dos exames e consegue diagnosticar como é que está a sua saúde. É exatamente isso que o dono vai fazer com sua empresa. Ele vai continuar olhando para o seu negócio, porém não diretamente dentro do negócio. Ele não precisa estar dentro da operação para poder olhar o seu negócio. Ele pode olhar à distância, a partir de informação. Então, com esses três áreas funcionando, a gente monta exatamente um alicerce central aqui que vai fazer com que a operação funcione sem o dono estar aqui dentro. Então, consequentemente, a troca desse modelo de gestão para esse modelo de gestão acontece na fase da estrutura. Se a gente não fizer isso, se a gente quiser continuar crescendo, 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 sem fazer essa troca toda, o que acontece? Bom, primeiro, o dono vai ficar supercarregado. Tudo vai ficar em cima dele, em cima dele, em cima dele. Segundo, o dono não consegue mais ver tudo. Então, ele começa a perder qualidade no seu processo, ele começa a perder performance, lucratividade. Então, o problema é que a previsibilidade, aquilo que funcionava na empresa até esse tamanho, ele não vai mais funcionar para cá. Porque o dono não vai ter braço suficiente para tocar tudo. E, mesmo que tiver, vai estar superlotado, estafado, escravo daquilo ali, não consegue parar. Então, a gente faz essa troca para poder vir para cá. E quando a gente vem para cá nessa troca, a gente não tem mais tamanho de empresa que nos tranque. A gente pode continuar crescendo à vontade, que não fica mais dependente do dono. Então, o dono vai fazer o quê? Vai para a posição de CEO, consequentemente, ele vai estar mais voltado para o futuro da empresa, mais voltado para a porta para fora, mais voltado para conexões, visualizando sua empresa no futuro. Ele vai guiando essa empresa para onde é que ele quer e monitorando a partir até mesmo das informações. Qual é que é a diferença clara que fica depois que te muda esse modelo de gestão? Eu tenho aqui. A gente tem algumas diferenças claras quando a gente muda o modelo de gestão. A decisão, quando é centralizada no dono, como é que ela é? Só o dono decide. Quando é no segundo modelo, o time decide com baseado nos dados, nas informações que foram geradas. A operação, como é que ela é? Ela para quando o dono some. E aqui, a operação funciona sem o dono presente. E o crescimento? Limitado pela capacidade do dono. Quando o dono chega num grau que ele não consegue mais dar conta, ele começa ele mesmo a trancar o crescimento da empresa. E aqui, sustentável é escalável. E o time?
executa ordens. Aqui eu tenho um monte de ajudante. Eu posso colocar mão de obras boas, boas mão de obras. Se eu tiver esse modelo de gestão aqui, essa mão de obra não consegue ter autonomia. Ela acaba ficando extremamente executora das ordens do dono. Já aqui, o time, ele tem autonomia, é produtivo e é alinhado com o propósito da empresa. Como é que funciona a liberdade do dono? Preso na operação. E aqui, tempo para estratégia e vida pessoal mesmo. O dono consegue mudar um pouco essa visão de eu tenho que estar abrindo e fechando minha empresa. Eu posso me dar o luxo de poder aproveitar um pouco a vida. E o valor da empresa, como é que é? O valor da empresa, quando o modelo de gestão está assim, ele está vinculado ao dono. Se o dono sai da empresa, a empresa vai cair. É um castelo de cartas. Agora, nesse modelo de gestão, fica independente do dono. O dono sai da empresa, a empresa continua funcionando, continua crescendo, continua fazendo suas atividades. Então, são todos esses ganhos que eu tenho quando eu mudo o modelo de gestão. Isso é muito importante. Então, não é errado esse modelo de gestão aqui, de forma nenhuma. Por quê? Porque não tem como eu começar uma empresa aqui na fase da sobrevivência, já com todos os processos definidos. Eu nem sei que processos que eu vou ter. Eu nem sei exatamente como é que vai ser. E outra coisa, tu estruturar uma empresa dessas envolve um pouco de custo, pessoas. Então não tem nesse momento aqui como ter esses custos. Então é muito correto iniciar esta fase, essas duas fases com o modelo de gestão centralizado do dono, porém, desta fase para esta fase, eu tenho que ter estrutura. Eu não consigo mudar da fase 2 para a fase 4 sem a estrutura. Espero que eu tenha ajudado, espero que tenha explicado o porquê que acontece isso. É normal em qualquer tipo de empresa, em qualquer segmento. É uma questão de tamanho de empresa. O dono tem que entender que chega num patamar de tamanho que se eu continuar crescendo, tem que mudar a forma que eu jogo esse jogo. Porque as regras são outras, o tamanho é outro. E nesse momento que eu consigo entender isso e começo a estruturar a minha empresa, eu começo a preparar ela para crescer em alta escala. Muito obrigado, espero ter ajudado.